Olá pessoal do terceiro ano, bom dia. Hoje a nossa aula será sobre artigo de opinião. Eu enviarei para vocês agora aqui pelo WhatsApp, também deixarei no e-mail a proposta, tá? Que será de artigo de opinião e também o passo a passo de como escrever um artigo de opinião. Inclusive coloquei exemplos e depois ao final do planejamento eu coloquei um artigo de opinião pronto para que vocês visualizem exatamente a construção dessa modalidade textual. Então vamos lá. Bom, eu já tinha pincelado para vocês algumas características do artigo de opinião, mas hoje eu falarei com mais calma para que vocês consigam apreender como se escreve um artigo de opinião. Então vamos lá. Como eu já havia falado, o artigo de opinião ele tem uma liberdade estrutural. O que significa isso? Você pode escrever em primeira ou terceira pessoa, você pode dividir parágrafos ou não, e não há, como a dissertação, aquela regularidade, aquela exigência de dividir, o texto em parágrafos marcados. O autor do artigo de opinião, obviamente, ele precisa fazer com que o leitor compreenda a sua opinião e mais, convencer o leitor daquilo que se fala. Então, automaticamente, esse autor, ele precisa dominar o assunto, tá? O artigo de opinião também é assinado. Então, ao final da sua escrita, você colocará lá, você vai colocar a sua assinatura, porque foi você quem emitiu a opinião a respeito de algo ou alguém. Ele apresenta a intenção clara de persuasão, como eu já havia falado para vocês outras vezes. Ele tem esse compromisso em persuadir o leitor e em convencê-lo, entendeu? A estrutura básica é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu coloquei aqui embaixo, vocês poderão verificar, vários tipos de formas de começar um artigo de opinião, várias formas de começar um artigo de opinião. Então, eu coloquei aqui a declaração inicial, que abre-se o parágrafo com uma afirmação e é a forma mais comum de desenvolver a introdução. Aí embaixo vocês poderão ver um exemplozinho que eu coloquei para que vocês tenham mais noção. Também você pode começar com uma definição, um conceito. Você conceitua acerca da temática do artigo e aí depois você vem com o seu desenvolvimento. Também, assim como a dissertação, você pode começar também apresentando dados estatísticos, dependendo do assunto que você vai falar. Também coloquei um exemplozinho para vocês. E também podem começar de forma interrogativa ou com uma alusão histórica. Cada um desses tópicos que estou falando a vocês, eu já coloquei, tá? Um exemplozinho para que vocês visualizem com mais clareza. Dito isso, vocês vão iniciar o artigo de opinião e vão desenvolver assim como desenvolveriam a dissertação. Qual é a diferença? A diferença é que, como no artigo de opinião você tem o compromisso com a persuasão, ou seja, em persuadir o leitor, automaticamente você precisa enxugar e sintetizar as suas ideias. E isso, para quem é um escritor de mais linhas, pode se tornar um pouco embaraçoso, mas não impossível, tá? Eu deixei um conteúdo bem claro e específico do passo a passo do artigo de opinião. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês não tenham pressa a desenvolver essa prática. Eu quero que vocês leiam um conteúdo com bastante atenção. Esses slides que eu estou colocando aqui é só para facilitar, mas eu quero que vocês leiam o conteúdo porque ele está mais extenso, entendeu? E ele vai dar a noção melhor da escrita desse artigo de opinião. E depois eu venho com a prática, tá? Que é uma prática de vestibular e que eu quero que vocês façam com muita atenção,
tá? Lembrando que não é uma dissertação. Ele é parecido, mas ele tem características específicas. Você precisa ser mais breve, você precisa ser persuasivo, você precisa convencer o leitor daquilo que você vai falar. Então, o artigo de opinião, ao mesmo tempo que ele não exige uma estrutura marcada como a dissertação, ele exige de você a criatividade e a persuasão, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso, me mandem no privado, agora nas nossas aulas, e mãos à obra, tá? Leiam o conteúdo, mesmo que forem demorar mais, se não terminarem, vocês vão me mandando no privado como é que tá o desenvolvimento desse artigo e a gente vai se falando, tá? Um beijo e boa prática a todos.